Olá, boa noite. Essa é mais uma transmissão do canal IP de Vila Nova, da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Hoje nós vamos fazer estudo bíblico para os nossos grupos familiares. Enquanto os irmãos vão se aprontando e se preparando para a nossa transmissão, vamos ouvir uma música. Enquanto os irmãos vão se aprontando e se preparando. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor, mesmo sabendo quem eu sou. Cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim, quero te louvar. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor, mesmo sabendo quem eu sou. Cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim, quero te louvar. Então, é isso aí. Muito obrigado ao Fred e ao César, que tem nos ajudado nessas transmissões de quarta-feira. Meu nome é Hélio, sou o pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Nós estamos nos reunindo mais uma vez nessa quarta-feira para o nosso estudo bíblico. Eu tenho feito na igreja desde o mês de fevereiro uma série expositiva sobre perdidos e achados. Pessoas que não conhecem Jesus e pessoas que conhecem Jesus. Perdidos são aqueles que recusam entregar suas vidas a Jesus ou ainda não o conhecem. Achados são aqueles que o Senhor Jesus chamou para serem seus discípulos
e agora estão caminhando com ele. Essa série expositiva é baseada na história do Senhor Jesus no período anterior à sua crucificação e logo após a sua ressurreição. Eu separei vários textos bíblicos onde tem perguntas que são feitas a Jesus ou perguntas que são feitas por Jesus. A maioria das perguntas que são feitas a Jesus ou por Jesus antes da sua crucificação acontecem em diálogos com pessoas que não creem nele, pessoas incrédulas, pessoas que inclusive o perseguem. Eu estou chamando essas pessoas de perdidos. E depois da ressurreição, quase que todas as perguntas que são feitas por Jesus aos seus discípulos. São perguntas restauradoras, são perguntas que despertam a fé e trazem essas pessoas, esses discípulos, de volta para o contato com o Senhor Jesus. Hoje nós vamos trabalhar mais uma pergunta, e ela se encontra em Atos, capítulo 1, versículo 6 a versículo 14. Você pode abrir a sua Bíblia aí, Atos, capítulo 1, versículo 6 a 14. Estou colocando o texto aí para facilitar para você, então eu quero ler. O texto trata da ascensão de Jesus. Essa é a nossa penúltima exposição dessa série Perdidos e Achados. Então o texto diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Versículo 12: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar. Pai, eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe na leitura da tua palavra e na exposição da mesma. Que ela seja luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Que o teu Espírito Santo nos visite nessa hora e nos encha com a tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra de saudação a todos vocês que já entraram. Estou vendo alguns nomes aqui pelo nosso chat. São muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. Espero que a exposição dessa noite seja útil para você. O nosso texto, como eu disse, para aqueles que estão entrando agora, é Atos, capítulo 1, versículos 6 a 14. E a pergunta que foi feita a Jesus é: será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Essa é a razão porque eu coloquei a bandeira de Israel e a mesquita de Omar lá em Jerusalém como a tela de abertura dessa exposição. Essa é uma das grandes questões polêmicas dentro da teologia cristã e que explica muitas separações que existem entre as denominações e os grupos cristãos. Vou tratar de leve dessa questão, não vou aprofundar muito. Minha intenção não é causar polêmica, mas só trazer uma análise da pergunta que foi feita a Jesus e fazer alguns esclarecimentos para a nossa vida espiritual em Cristo. Então, caminhando um pouquinho, eu quero introduzir dizendo o seguinte: todo mundo conhece aquele adágio popular que diz: perguntar não ofende. Às vezes é feita uma pergunta, alguém faz uma cara de não gostei, e aí você diz: perguntar não ofende.
De fato, perguntar não ofende. Entretanto, será que sabemos fazer as perguntas certas? Ou, como a maioria de nós reclamamos, será que nós fazemos as perguntas certas, na hora certa e do jeito certo? Essa que é a grande questão com as nossas perguntas. Muitas vezes as pessoas dizem que elas são feitas fora de hora. Outras vezes elas dizem que elas são feitas só para dar uma alfinetada. Outras vezes elas dizem que nossa intenção é ofender. Então existem muitas e inúmeras explicações porque as pessoas nem sempre gostam das perguntas que são feitas, e aí nós nos justificamos dizendo: perguntar não ofende. Devemos perguntar o que ninguém quer saber, mas precisa? Todas as nossas insaciáveis curiosidades devem ser perguntadas? Será que nós devemos perguntar somente o necessário para a nossa caminhada? Ou será que nós temos que perguntar de tudo um pouco, como nós muitas vezes vemos as pessoas dizer por aí? O caso é que nós corremos o risco de confundir as coisas e vivemos uma vida sem objetividade, perguntando o tempo todo, querendo principalmente satisfazer nossas curiosidades ou fazer a pergunta errada na hora errada. Isso é o que acontece com essa pergunta que foi feita aqui pelos discípulos ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus já tinha ressuscitado há 40 dias. Então, depois desses 40 dias, chegou o momento em que ele reúne os seus discípulos lá na Galileia e ele, diz o texto, é elevado às alturas diante dos olhos deles. Mas antes do Senhor Jesus ser elevado às alturas, os discípulos, aí o texto mostra para nós que não foi uma pessoa qualquer, mas quase que foi uma pergunta combinada. Será que a salvação é de fato política? Será que esse é o momento de restaurar a Israel, o reino? E a resposta do Senhor Jesus ela foi muito curta, e ela foi uma pergunta que jogou um balde de água, foi uma resposta que jogou um balde de água fria sobre as pretensões dos apóstolos. O Senhor Jesus disse: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Por isso, não podemos confundir as coisas como os discípulos também confundiram. Achavam que a obra de Jesus terminaria na restauração, perdão, do reino a Israel. Está explícito aí no versículo 6 do capítulo 1. Eles achavam que depois de ressuscitar, o Senhor Jesus daria novamente o reino a Israel, libertando o povo da opressão do Império Romano. E o Senhor Jesus mais uma vez mostra para os seus discípulos que a salvação ela não é uma salvação política. O Senhor Jesus não veio, como os teólogos da libertação vivem pregando, salvar-nos simplesmente da opressão política, econômica de outras nações. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Salvando dos nossos pecados, mudando a nossa vida, haveria plenas condições de que todo o estado, a vida fosse mudada, mas não antes. Toda mudança social, toda mudança econômica, toda mudança que existe ou que nós desejamos que aconteça ao nosso redor, com a nossa nação, ela passa, acima de tudo e em primeiro lugar, pela mudança do interior das pessoas. Não adianta querer mudar os políticos de Brasília se o coração daqueles que os elegeram e os colocaram lá não for mudado também. Essa que é a grande verdade. E o Senhor Jesus trata disso nessa resposta aos seus discípulos aqui. O Senhor deixou claro para eles e também para nós que não devemos questionar sobre tempos ou épocas que o Pai Deus reservou para a sua exclusiva autoridade, conforme ele diz claramente no versículo de número 7. Então, há três questões que eu gostaria de levantar aqui com os irmãos, enquanto nós vamos discorrendo sobre esse texto. A primeira delas, a pergunta ela é relevante, embora nós achemos que ela tenha sido feita fora de hora, o momento não era esse, mas era uma pergunta que estava no coração de todos os discípulos e ela acaba sendo relevante porque ela mostra qual é o tom da obra principal, qual é a prioridade da obra de Jesus
aqui na terra e qual é a tarefa que ele designou para que os seus discípulos fizessem. Então a pergunta é a seguinte: será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Versículo 6 e versículo 7. O tema da restauração de Israel é um tema que todo mundo que estuda a Bíblia fica atento sobre ele, porque tem implicações escatológicas e muitos veem na forma como Deus trata com Israel o segredo para saber exatamente quando é que o Senhor Jesus Cristo voltará. Então a pergunta teológica que nós temos que fazer, ou a pergunta bíblica que nós temos que fazer, é como lidar com a continuidade e a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança. O fato é, meus irmãos, é que existe uma relação muito íntima e muito forte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A melhor forma de mostrar isso não é simplesmente chamar o Novo e o Antigo de testamento. São, na verdade, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Nós presbiterianos, entendemos que existe apenas uma aliança entre Deus e o seu povo na Bíblia inteira. E essa aliança, ela nos é revelada em duas dispensações. A dispensação do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança, que diz respeito à promessa da vinda do Messias, e a nova aliança, a dispensação da nova aliança, que tem a ver com a nova era que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo inaugurou sobre a história do mundo. Deus tem apenas um povo e ele se relacionou com este povo de duas maneiras, com Israel no Antigo Testamento e conosco a partir do Novo Testamento. Isso quer dizer que a salvação do Antigo Testamento era salvação pela graça, tanto quanto a salvação do Novo Testamento. Todo mundo que foi salvo no Antigo Testamento, os israelitas, Ruth, a moabita, a Raabe, a moradora a cananita lá de Jericó, todas essas pessoas que foram salvas no Antigo Testamento, elas foram salvas pela fé mediante a graça. Só que no Antigo Testamento elas eram salvas pela fé na promessa do Messias que viria. Enquanto que nós, o Novo Testamento, somos salvos pela graça mediada pelo Messias que já veio e que agora já está plenamente revelado, que é Jesus. Paulo diz: o mistério que estivera oculto e agora foi revelado. E qual é o mistério? Colossenses capítulo 1, o mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Então há uma continuidade e há uma descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. E nós, cristãos que estudamos a palavra de Deus, precisamos tomar conhecimento dessa relação da antiga aliança com a nova aliança e o que continua e o que descontinua. Nós sabemos que descontinuou os sacrifícios. O Senhor Jesus veio, cumpriu a lei e ele assumiu um sacrifício de uma vez por todas, ele ofereceu o sacrifício de uma vez por todas para a nossa salvação. E isso é tratado de forma repetida no livro de Hebreus. Cristo ofereceu um único sacrifício, uma vez por todas, para trazer um povo para si, de modo que não há mais necessidade de oferecermos novamente, de novo, sacrifícios de ovelhas, de bois, de cabritos e de bodes em altar, porque o último altar foi a cruz. Esta é uma das razões porque não é correto nós chamarmos, por exemplo, o palco aonde fica o púlpito lá na igreja de altar. Não tem altar ali. Altar é um local onde se apresenta sacrifício. Nós não apresentamos sacrifício a Deus a não ser, conforme diz a Bíblia, sacrifício de louvor, sacrifícios de lábios que confiam no Senhor e o sacrifício vivo das nossas vidas na presença para a glória e para o serviço de Deus. Não existe mais altar no cristianismo. No cristianismo, na nova dispensação, existe um trono. A Bíblia diz no Novo Testamento, quando nós vamos nos aproximar de Deus, a Bíblia não diz aproximemo-nos do altar com sinceridade e com
intrepidez. Hebreus capítulo 4, verso 16, diz que nós devemos nos aproximar do trono da graça. E o livro de Apocalipse diz que todas as decisões e todas as ordens de Deus para a nossa fé e para o castigo do mundo, elas emanam do trono do Cordeiro. Quando formos comparecer diante de Deus para o juízo, nós não vamos comparecer diante de um altar, nós vamos comparecer diante do grande trono branco. Então, no Novo Testamento não se tem trono, não se tem altar. Nós não oferecemos o nosso culto diante do altar ou diante da cruz, do altar da cruz. Nós oferecemos o nosso culto diante do trono, onde o Senhor Jesus Cristo vivo, ressurreto, está assentado para governar a sua igreja e governar o mundo. Nós adoramos a Deus diante do trono, onde o nosso Deus está assentado vivo, e não diante de uma cruz onde ele estava crucificado e morto. Agora, nós não vamos ficar brigando com os irmãos que, quando vão cantar, e tem inúmeras canções que falam em altar, porque se tornou algo popular entre nós, mas é sempre bom lembrarmos todas as vezes que cantamos aquelas canções, onde dizemos que vamos oferecer a vida no altar, que adoramos a Deus diante do altar, que nós precisamos nos consagrar no altar, que nós não nos consagramos diante de altar nenhum, porque não oferecemos a Deus sacrifício de morte e nem sacrifício morto. Nós oferecemos a Deus a nossa própria vida, nós oferecemos a Deus o nosso sacrifício de lábios que professam o seu nome, nós oferecemos a Deus um sacrifício de adoração de pessoas que vivem libertadas pela cruz, mas não mais tendo na cruz o local de adoração. A cruz não é o nosso local de adoração, ela é o símbolo da nossa salvação. O nosso local de adoração é diante do Deus vivo que se assenta no trono, conforme diz todas as canções do livro de Apocalipse. E esse é só um dos assuntos de continuidade e descontinuidade na literatura bíblica. A outra questão, então, é a posição de Israel. Nós somos subdivididos em alguns grupos. Existem os aliancistas, dentre os quais os presbiterianos são contados, os não aliancistas, a maioria dos batistas são não aliancistas, pentecostais são não aliancistas, e os chamados dispensacionalistas, que dividem a Bíblia em 7 dispensações, cada uma com uma aliança diferente de Deus. Os não aliancistas, eles dizem que Deus tratará de Israel separadamente no que diz respeito à salvação. No último tempo, Deus vai tratar com Israel separadamente. Nós cremos que a única forma da salvação é Jesus Cristo. E Deus só trata conosco, e inclusive com Israel, por meio da mediação do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você quer saber a respeito dessa questão de Israel, nós até cremos que Deus tratará com Israel separadamente, Romanos capítulo 9 a capítulo 11, mas esse tratar separadamente não exclui de forma nenhuma a mediação do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Deus tem um só povo e que ele redimirá apenas um povo. Não é Israel um povo e a igreja outro povo. Não, nós cremos que há o povo de Deus e fazem parte do povo de Deus os gentios justificados pela fé somente e os judeus, os israelitas justificados pela fé somente também por meio de Jesus. De modo que o israelita que vai participar da vida eterna é o israelita que se curvará também diante do Senhor Jesus e confessará com a sua boca, Filipenses capítulo 2, versículo 11, Jesus Cristo é o Senhor. Para nós, Israel e igreja não recebem tratamento diferenciado no que diz respeito à salvação. Porque para nós, Israel é a igreja do Antigo Testamento e a igreja é o Israel de Deus no Novo Testamento. Paulo diz isso literalmente em Gálatas. Ele diz: a igreja é o Israel de Deus. Então,
Nós falamos da igreja do Antigo Testamento e falamos da igreja do Novo Testamento. Essa relação de continuidade e descontinuidade, ela precisa ser um tema que nós devemos ler sobre ele de forma séria, a fim de esclarecer a nossa mente e as nossas escolhas no que diz respeito à escatologia. Porque o reino de Deus é um dos temas centrais da escatologia. E Deus não terá dois reinos. Ele tem o seu reino, dentro do qual todos os que farão parte dele ou que fazem parte dele são salvos pela mediação do Cordeiro. Você vê a ideia e o conceito de mediação no Antigo Testamento o tempo todo. E todo o conceito de mediação do Antigo Testamento aponta para Jesus. De modo que Israel, quando apresentava sacrifícios de cordeiros e bodes e bois e cabritos, ele apresentava esses sacrifícios na fé da promessa do Messias que viria. E é assim que nós cremos. Portanto, a pergunta dos apóstolos, Deus vai restaurar o reino a Israel? Deus vai tratar Israel de uma forma diferente? Jesus está dizendo não. Não é da sua conta saber dessas coisas. Como Deus vai tratar com Israel ou não, não é da sua conta. Da sua conta é o que Deus vai falar a seguir. E o que ele vai falar a seguir tem a ver com todos nós, porque saber o tempo não compete a nós. Como Deus tratará Israel não compete a nós. A resposta de Jesus recoloca o foco na obra para a qual ele nos vocacionou para fazer. Qual que é a obra que ele nos vocacionou para fazer? Mateus capítulo 28, 18 a 20. Ide, portanto, por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28 são as palavras que Jesus diz no momento da ascensão. São as palavras que o Senhor Jesus vai dizer logo depois dessa pergunta, que aqui em Lucas, em Atos, Lucas resume nas palavras conhecidíssimas do versículo 8, que todos nós sabemos de cor. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus, com a sua resposta, em segundo lugar, ele recoloca o foco no testemunho do seu evangelho, versículo 8. E o Senhor Jesus, então, ele passa a mostrar para os apóstolos e para nós também, pelo menos 5 questões relacionadas à grande comissão que nós, como cristãos, não podemos perder de vista coisíssima nenhuma, em tempo nenhum, em momento algum. Primeiro, ele diz que nós recebemos poder para o testemunho, não para o engrandecimento pessoal, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Qual que é a consequência imediata de receber o poder de Deus ou receber o Espírito Santo? Ser feito, se tornar testemunha de Jesus onde quer que nós estivermos. O propósito da doação do poder ou do Espírito é o testemunho do nome de Cristo ao mundo e não um equipamento para nossa satisfação pessoal. Nós não recebemos o poder do Espírito para restaurar o reino a Israel. Nós recebemos o poder do Espírito para falar de Jesus com desprendimento, com ousadia, onde quer que nós formos enviados pelo nosso Pai, o nosso Senhor. Note aí no texto, no versículo 8, que ao recebermos o poder, imediatamente seremos testemunhas de Jesus. Não somos testemunhas do poder, mas o poder nos capacita para testemunhar Jesus. Então, qual que é o propósito do poder? Testemunhar Jesus.
A diferença parece sutil, mas não é. Não fomos chamados para fazer propaganda do poder do Espírito, como tem várias igrejas por aí fazendo. Mas nós fomos chamados para falar do poder do nosso Salvador através do nosso testemunho pessoal. Ele nos dá poder para falar dele. Essa que é a grande questão. Então, o primeiro ponto é: recebemos o poder para o testemunho, não para o engrandecimento pessoal. Segundo, o Senhor Jesus coloca ou recoloca o foco no seu evangelho e diz que o executor do poder é o próprio Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando receberemos poder? Quando o Espírito Santo vem a nós. Esse que é o ponto. É quando o Espírito Santo descer sobre vós que o poder estará com vocês. O Senhor Jesus está dizendo que quando o Espírito viesse, então eles seriam capacitados a testemunhar a respeito dele. E o Espírito Santo virá, é o tema da nossa próxima exposição, a última dessa série, e ele virá daqui 10 dias na cronologia do texto, exatamente no dia de Pentecostes. É um fato inegável que precisamos do poder de Deus para cumprirmos a nossa tarefa. Há 3 constatações a serem feitas aqui. Primeira, todos nós que estamos aqui participando dessa transmissão, todos nós cristãos, sabemos que nossos recursos humanos são fracos em comparação com a magnitude da nossa tarefa, que é evangelizar o mundo todo. Ide por todo o mundo. Como que a igreja presbiteriana de Vila Nova pode ir por todo o mundo? A tarefa é imensa. E nós temos consciência disso. Nós sabemos que os nossos recursos são poucos. Nós somos fracos. Mas o Senhor Jesus nos mandou ir para o mundo. Todos os seus discípulos. Segunda constatação. Todos nós sabemos como são blindadas as defesas do coração humano, que é tendente para o mal e que está mais interessado na busca do seu conforto pessoal e nas coisas do mundo que as verdadeiras e eternas bênçãos de Deus. Nós sabemos disso. Evangelizar nunca foi uma tarefa fácil. Falar de Jesus para as pessoas nunca foi uma tarefa que a gente faz brincando. É coisa séria. É difícil demais, porque nós estamos falando de corações de pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados e que não entendem essas coisas e que não enxergam essas coisas e só enxergarão se o Espírito Santo sobrenaturalmente, com poder, as convencer, abrir os seus olhos e mudar os seus corações. Nós sabemos disso. Essas pessoas ridicularizam, caricaturizam a mensagem do Evangelho, a fim de tornarem mais confortáveis para si mesmo a sua condição, que a Escritura diz claramente qual é: perdição. É por isso que nessa série eu chamo essas pessoas de perdidos. Elas criticam o Evangelho, elas zombam da pregação, porque elas não sabem que é por este instrumento que Deus as conduzirá, primeiro ao arrependimento, à fé e à vida eterna. E se elas não entrarem por essa porta, elas não conhecerão a salvação e não serão achadas por Deus. Um exemplo, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a Madonna lançou uma música que fez muito sucesso, que chama Like a Prayer, como uma oração. Essa música, quando traduzida, é uma música obscena. Ela diz na sua música, literalmente, que ela compara nessa música a relação sexual com o êxtase de uma oração cristã. Ela diz que da mesma forma como alguém ora, ela tem prazer nas coisas sexuais que ela difundiu com as suas músicas. Dessa forma, ela paganiza a espiritualidade cristã, ridicularizando-a diante do seu materialismo. E uma das suas músicas mais famosas é Garota Materialista,
que muitas pessoas cantaram, muitos jovens cantaram, e até mesmo alguns dos que estão assistindo essa live dançaram por aí no seu tempo de vida mundana. Eu sou uma garota materialista, eu só estou interessado nos bens. E mais para frente ela diz: a minha vida sexual é como uma oração, eu tenho prazer espiritual nessas coisas. E os irmãos sabem que ela não é um exemplo de sexualidade recatada. Terceiro, todos estamos conscientes da realidade da maldade e do poder pessoais do diabo e dos demônios sob o seu comando. Diante disso, e sem ignorar nada disso, somos chamados, mesmo assim, a sermos o suficientemente simples para crer no que Jesus e os seus apóstolos ensinaram. Bem como no que Cristo fez através deles pela obra presente e poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo os capacitou e eles testemunharam poderosamente na sua geração. E se nós formos cheios do Espírito Santo na nossa época, nós também testemunharemos poderosamente a nossa geração. Precisamos do poder do Espírito, porque a conversão e a regeneração cristãs continuam sendo milagres da graça de Deus, feitas e operadas diretamente no coração dos homens e das mulheres pelo Espírito Santo, não por nós, não pelos pastores, não pelos pregadores itinerantes, não pelos missionários, mas pelo Espírito de Deus diretamente no coração humano. Terceiro, o poder, ele é uma doação. Nunca uma conquista meritória de quem quer que seja, mas recebereis poder. O poder será recebido, ele será dado, não será conquistado, não será construído, não será confeccionado por nós, nossas orações e as nossas pregações. O poder é doação, nunca uma conquista meritória de quem quer que seja. O poder do Espírito é dado a nós graciosamente por Deus e nunca pode ser apresentado como fruto de busca ou esforço da igreja, que certamente desembocará na reivindicação de méritos na presença de Deus. Não podemos, como temos feito, achar que o poder do Espírito é uma responsabilidade que pesa sobre nós, porque não é assim. Ele é uma dádiva graciosa de Deus que nos capacita e nos impulsiona. Ele vem a nós como um presente de Deus para aqueles que são dele. Se pertencemos a ele pela conversão, então esse poder estará à nossa disposição para agir em seu nome, para a glória do seu nome exclusivamente. Uma vez que o Espírito está conosco, nós precisamos ser cheios dele para começarmos a agir. Pois o seu poder, e a palavra traduzida por poder aqui é dinamin, é o poder miraculoso, milagroso, é o poder poderoso de Deus. É o impulsionador da nossa tarefa. Nós vamos receber o dinamin de Deus por meio do seu Espírito. Nós vamos receber a impulsão que leva à pregação, ao evangelismo, ao testemunho e às conversões das pessoas, porque nós não agiremos por nossa própria conta, nem à procura do nosso próprio mérito, mas em obediência ao Senhor e capacitados pela presença do seu Espírito com a gente. Quarto lugar, devemos testemunhar a Cristo a partir de onde estamos e indo para frente. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto como e até tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus fala Jerusalém, abrindo para a Judéia e Samaria e indo até os confins da terra. Aqui onde estamos hoje é o nosso ponto de partida. Pastor, onde que eu devo começar? Aonde você está. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu círculo de amizades, nos locais onde você frequenta, os lugares para onde você viaja, ou quando você muda de uma cidade para outra, o campo de ação é aonde você está partindo para frente. Aqui onde estamos é o nosso ponto de partida. A igreja que nós somos é o nosso ponto de partida.
A visão missionária da nossa igreja não pode ser apenas voltada para abrir mais uma igreja no próximo bairro, nem na próxima cidade, mas deve ampliar-se e ser comprometida com a evangelização, sim, da nossa cidade, do nosso Brasil e do mundo também. Por isso nós temos um ministério de missões, para que a igreja esteja sempre lembrada e comprometida com a obra local, com a obra nacional e com a obra transcultural e internacional. Por quê? Porque Jesus mandou assim, tanto como e até. Constantemente nós respondemos aquela pergunta, pastor, mas aqui tem tanto o que fazer, por que mandar dinheiro para o João Batista no Senegal? Para que enviar dinheiro para o pastor André no Panamá? Para que ajudar o reverendo Eliezer lá em Viçosa? Aqui tem tanta necessidade, é verdade. Mas lá também tem. E se os Estados Unidos pensassem assim em 1859, Simonton nunca teria vindo para o Brasil e nós não teríamos uma igreja presbiteriana do Brasil plantada nessas terras. É tanto como e até. Nós fazemos o que podemos, nos associamos com outras pessoas, nos associamos com outras igrejas e vamos tocando o barco para a glória de Jesus. E tudo a partir da igreja local. A igreja presbiteriana Redeemer, do Tim Keller, em Nova York, é uma igreja só. E ela tem obra missionária local da igreja em vários países. E, ao mesmo tempo, ela contribui com a obra da denominação, a PCA, que é a Igreja Presbiteriana da América, no mundo todo. E a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem acordos de relações fraternais com a PCA, da qual a Redeemer faz parte. Ou um outro exemplo, a igreja Perímetro de Atlanta, várias igrejas aqui de Goiânia usufruem do modelo de discipulado que essa igreja fez. Assim, nós também podemos ajudar, cooperando com outras igrejas e sendo bênção, oferecendo o nosso serviço adiante e sempre para frente, de acordo com o que Deus nos concedeu fazer e realizar, mas nunca só no mesmo lugar, mas é daqui para frente, tanto como e até. Muitas igrejas estão negando o evangelho autêntico como uma prática evangelística míope e voltada apenas para a manutenção do seu rebanho já reunido. Em Atos 14, 19 a 23, a pregação de Paulo na fundação das igrejas da Galácia do Sul, Listra, Icônio, Derbe e Antioquia, estabelece alguns fatores que autenticam a nossa obra missionária. Primeiro, dar a própria vida pela causa do evangelho, versículo 19 de Atos 14. Uma obra missionária sem paixão não conquista almas, porque o cerne do evangelho é fazer por amor. Segundo, o anúncio do evangelho somente, versículo 21 de Atos 14. Paulo só pregava uma coisa, o evangelho da ressurreição e da salvação do Senhor Jesus Cristo. Eles anunciavam o evangelho, e não um evangelho, e nem qualquer evangelho, mas eles anunciavam o evangelho. Não era o evangelho deles, mas era o da graça de Deus, da cruz de Cristo, do poder do Espírito Santo. Eles não anunciavam a igreja deles, mas as boas novas do reino. Tudo era centralizado em Deus e na obra de Cristo, mas jamais no programa missionário ou ministerial de Paulo, ou que os movia era o amor pelo evangelho que todos precisavam, como ainda precisam conhecer. E terceiro, o discipulado e a organização pastoral do trabalho das igrejas fundadas. Eles elegiam presbíteros, eles deixavam as igrejas em ordem. Então, eles fizeram muitos discípulos. Eles procuravam fortalecer a alma dos discípulos que eles fizeram. Eles exortavam estes discípulos a permanecerem firmes na fé. Eles ressaltavam a realidade das tribulações no programa de santificação divino. E eles promoviam a eleição dos presbíteros em cada igreja, encomendando todos eles à graça de Deus. Quinto lugar. O testemunho implica em simultaneidade de ação, que foi o que eu acabei de dizer, tanto como e até. E como que eu entro nessa dinâmica de
tanto como e até. Ora, nós temos que aprender a ir, a orar e a contribuir. Alguns dizem, se você não pode ir, então ore. Se você não pode orar, então contribua. Mas a dinâmica não é ou indo, ou orando, ou contribuindo. A dinâmica é tanto como e até. Tanto indo, como orando e contribuindo. Quem vai, também contribui. Quem ora, também ao orar, está indo. E quem contribui, está indo, está orando para que essa contribuição seja bênção na mão daqueles que vão administrá-las. Nós temos que ir de Jerusalém para frente. Nós temos que orar, Senhor, envie mais trabalhadores para a sua seara, Mateus 9:38. E nós também devemos contribuir. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, quem vai à guerra senão a própria custa? Meus irmãos, pregar o evangelho, sustentar pastores, edificar templos, ter um programa de discipulado, custa dinheiro. Tudo é feito com dinheiro. E o nosso dinheiro, ele é para a glória de Deus. Nós separamos uma parte para investir na obra de Deus e nos sustentamos com o resto. E a palavra de Deus diz que quando nós fazemos isso, Deus nos abençoa e Ele cuida de nós. Muitas dificuldades que nós as enfrentamos por infidelidade financeira a Deus. Por infidelidade no que diz respeito à intercessão diante de Deus. Por infidelidade no que diz respeito a falar de Jesus para as pessoas. Muitos de nós não falamos e dizem que é por causa de vergonha, que é porque não tem oportunidade e coisas que tais. Ora, meu irmão, minha irmã, alguém um dia falou para você. Talvez estivesse com vergonha. Talvez estivesse com medo. Talvez você tenha dito para eles um monte de palavrão. Mas olha só você hoje, conhecendo Jesus, porque alguém falou, investiu e orou por você. Faça o mesmo. Vá, fale de Jesus, ore por aqueles que estão indo e contribua. Financie a obra de Deus com fidelidade. Deus abençoará a sua fidelidade. Não importa se os seus ganhos são poucos ou muitos, o que importa é que está sendo colocado nas mãos de Deus, e o Deus que nós cremos é o Deus que pega uma botija de azeite e não deixa faltar nada. O Deus que nós cremos e servimos é o Deus que multiplica pães e peixes. E ele não mudou, ele continua sendo esse mesmo Deus até hoje. Nós presbiterianos precisamos crer nisso e agir de conformidade com isso. Então, em terceiro lugar, a igreja deve aguardar com perseverança o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, porque o Pentecostes está chegando. Versículo 9 a versículo 14. Primeiro, quando o Senhor Jesus diz, o versículo 8, para os seus discípulos e apóstolos, a Bíblia diz que ele é elevado às alturas e ele desaparece diante dos seus olhos numa nuvem. E aí, você consegue imaginar a cena? O texto diz que eles ficam olhando para cima. Olhando para cima. Cadê Jesus? Será que ele vai voltar? Então é necessário que anjos venham e digam, varões galileus, olha, esse que vocês viram subir é o mesmo que vocês virão descer. Nós o veremos voltar assim como nós o vimos subir. Cuidado com aqueles que, por pura presunção e curiosidade, gostam de calcular o mês e o ano da volta de Cristo. Está na moda isso. Sua volta tem 4 características que nós não podemos deixar de lado. A volta do Senhor Jesus será visível. Todos que o viram a ser assunto o verão descer. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, versículo 8, que todos o verão quando voltar, até os que o traspassaram. Ou seja, no dia da volta de Cristo, todas as pessoas do mundo serão ressurretas para o ver chegar. Quando a ressurreição acontecer e todas as pessoas se levantarem dos seus túmulos,
Então, o que acontecerá logo a seguir é o clangor da trombeta e a volta de Jesus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 9. Ela será gloriosa, porque ele virá entre as nuvens, com poder e muita glória. Mateus capítulo 24, verso 30. Ela vai ser decisiva, porque ele virá para julgar. Ele vem para pôr um fim à história como nós a conhecemos, para abrir um novo tempo chamado eternidade. E por fim, ela será súbita. Essas coisas acontecerão num piscar de olhos, diz Paulo em 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses. Não vai ser algo que vai tomar aí 30 minutos, 40 minutos, vai ser um piscar de olhos e as coisas começam a acontecer. Então, não haverá mais tempo de buscar uma máquina fotográfica, de ligar o celular para tirar fotografia. Não haverá tempo de fazer nada disso, porque Jesus está voltando. E nós vemos vários grupos no decorrer da história que quiseram antecipar isso, marcando a data da volta de Jesus. Eu falei isso há poucos dias numa outra live que eu fiz. Deixa eu repetir aqui. Os montanistas no final do século II disseram que Jesus ia voltar ali por volta do ano 180 até 200, mas aí Maximila, que era a principal profetisa desse grupo, morreu em 179 e Jesus não voltou. Então o montanismo teve que mudar a sua pregação. Depois, um homem chamado Emanuel Swedenborg, em 1757, diz que o Senhor Jesus voltou de forma espiritual, não física. George Rapp diz que ele voltaria em 15 de setembro de 1829, e ele não voltou. William Miller, um dos fundadores do Adventismo do Sétimo Dia, diz que ele voltaria no dia 22 de outubro de 1844, e aí ele não voltou. Os adventistas inventaram a doutrina de que ele veio para o tabernáculo celeste. A fé Bahá'í diz que ele voltaria em 23 de maio de 1844 e que o fundador dessa fé era a própria segunda vinda de Jesus. Charles Russell, o cara que deu origem aos Testemunhos de Jeová, disse que Jesus ia voltar em 1874, depois foi mudando as datas, até que ele diria que o arrebatamento aconteceria em 1914 com o juízo final. E o que aconteceu em 1914 foi o início da Primeira Guerra Mundial, e não o juízo final. E aí, em 1914, seria o ano do início da presença invisível de Cristo como Rei na Terra. De lá para cá, nós já tivemos 2 guerras mundiais e mais um punhado de outras coisas que Jesus não voltou diante dos olhos de todos os olhos. Samuel Weor, não sei se é assim que lê, em 1962, ele se autodeclarou o Cristo da era de Aquário e começou a nova era. Herbert Armstrong diz que Jesus voltaria em 1975. Henri Cristo, aqui no Paraná, disse que ele era Cristo que voltou em 1978. Os Borboletas Azuis, lá na Paraíba, disseram que Jesus voltaria em 13 de maio de 1980 por meio de um dilúvio. E nada aconteceu. Bill Malpin diz que ele voltaria em 28 de junho de 1981. Harold Camping, que ele voltaria em 1994. Gerald Falwell diz que ele voltaria entre 1999 e 2009, já se passaram 10 anos. Edgar Cayce diz que ele voltaria em 1999, porque o mundo terminaria no ano 2000. Lembra? A 1000 chegarás, 2000 não passarás, aquela conversa toda. Paul Side diz que ele voltaria em 13 de setembro de 2007 e Marx Blitz que ele voltaria em 30 de setembro de 2008. Jack Van Impe diz que ele voltaria em 2012. Tinha até filme por causa do calendário maia, aquelas coisas todas. Alice Milhomens diz que ele voltaria em outubro de 2013 e não voltou. Além desses, um homem chamado José Alberto Villasana Muggia, um católico italiano, está dizendo que Jesus voltará em outubro de 2028 e que o anticristo já nasceu e está entre nós. E Frank J. Tipler diz que Jesus voltará em 2057. Eu tenho 52 anos, em 2020.
daqui 37 anos eu vou estar com 87 anos. Não sei se... Vamos ver se eu verei isso acontecer. Então, meus irmãos, cuidado com esses grupos que ficam marcando a volta de Jesus. Ela será súbita, quando não se cuidar. É claro que nós podemos ver os sinais do tempo, e a Bíblia diz que nós cristãos devemos ficar de sobreaviso. Mas a pergunta que os apóstolos fizeram continua firme. Será esse o tempo? Jesus diz, não vos compete saber. Não vos compete saber. Porque esse tempo está reservado para a exclusiva autoridade de Deus. A única coisa que nos convém saber é se nós estaremos com Ele ou nós estaremos sem Ele. Como diz o reverendo Jeremias Pereira, nas suas tiradas engraçadíssimas, ele diz, olha, um dia falaram para ele, pastor, o senhor não tem unção. E ele diz, olha, sobre esse negócio de unção, eu só sei que uns são e uns não são. Então, a pergunta é se você está no grupo do uns que são ou do uns que não são. E se você está no grupo dos que não são, arrependa-se. Creia no Evangelho. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. A igreja, então, se reúne para a oração com perseverança. Na história da igreja, o revestimento de poder sempre esteve relacionado à oração. Todos os grandes avivamentos da história da igreja começaram em reuniões de oração. E as reuniões de oração são as reuniões da igreja, as programações da igreja que nós mais deixamos aos cuidados das teias de aranha. É ali que vai começar. Então, se você deseja um grande reavivamento para Deus, considere melhorar a sua vida de oração em casa e também nas reuniões de oração na igreja. Pense sobre isso. Foi quando eles estavam orando que o Espírito veio. E como Deus disse que ele viria, então eles se reúnem para orar, não para fazer o Espírito Santo chegar, mas eles se reúnem para orar porque eles sabem que o Espírito Santo chegará, é uma promessa de Jesus. E ao fazê-lo, eles faziam com unanimidade. Observe, e esse vai ser um assunto que eu vou explicar na minha próxima transmissão de quarta-feira, que eles não estão orando para o Espírito Santo vir. Eles estão orando porque o Espírito Santo vem. É diferente. E é isso que acontece. Ele diz, olha, vocês receberão poder não muito depois desses dias. A promessa foi feita. Assim como Deus diz lá em Levítico 9:10, olha, reúnam-se porque amanhã eu vou aparecer para vocês. Então Moisés reuniu o povo em Levítico 9 e Levítico 10, não para Deus aparecer, mas porque Deus iria aparecer e eles tinham que estar lá esperando. Eles tinham que estar prontos. Nós precisamos estar esperando o nosso rei voltar. Então, a sua perseverança era unânime. Ela incluía os discípulos, as mulheres e a família de Jesus completa. Esse é o texto que mostra para nós que todos os irmãos de Jesus finalmente creram nele. Não foi só Judas e Tiago, mas o Simeão e o José também. O Simão e o José também. E provavelmente as suas irmãs, que a tradição diz que eram duas. E a tradição diz que uma delas se chamava Salomé, mas é a tradição que diz, nós não temos comprovação escriturística a respeito disso. Agora, perceba que eles oram com unânimes, eles perseveravam unânimes lá no cenáculo. Unanimidade é uma palavra que a gente precisa entendê-la bem. Para uns de nós, a unanimidade é todos agirem com um só propósito. Para outros de nós, unanimidade é fazermos tudo juntos, ao mesmo tempo. O fato é que a palavra unanimidade ela tem esses dois sentidos. Mas ela precisa ser usada com um pouco mais de maturidade. A Bíblia diz que eles estavam unânimes, eles estavam orando com o mesmo propósito e juntos. Mas não diz que eles estavam orando todos ao mesmo tempo. Esse é um sentido que foi atribuído, anexado à palavra unanimidade, que não casa bem e não faz muito sentido, porque fazer todos ao mesmo tempo nem sempre mostra que nós estamos fazendo com o mesmo propósito. E a gente tem que ter
um pouco de atenção com respeito a isso. Eles eram unânimes porque eles perseveravam juntos, ao mesmo tempo no sentido de que estavam juntos, orando, para que o Senhor Jesus cumprisse a sua promessa. E eu quero então fazer a conclusão dessa transmissão de hoje. Qual o propósito do nosso pastor vir nos procurar e sermos achados por ele? Não é sem propósito que aqui não é Jesus que pergunta, mas é um dos apóstolos. E ele responde. Por que Jesus veio atrás dos seus discípulos? Ele veio reuni-los para enviá-los. Ele tinha uma tarefa para eles. Então ele os restaura, ele os vincula novamente a ele e então os envia para cumprir a sua obra. Ele nos envia para sermos testemunhas vivas e vívidas de Jesus. Nós somos as suas testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós somos testemunhas de Jesus, não da Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual nós somos membros. Nessa questão, a Igreja Presbiteriana do Brasil é o instrumento para nós servirmos Jesus. E não pode ser de outra maneira, porque nós somos testemunhas de Jesus. E segundo, nós somos testemunhas, nós somos martírios. Da onde vem a palavra martírio e mártir. O mártir é aquela testemunha que está disposta a dar a sua vida para comprovar a verdade daquilo que ela diz. E foi isso que a igreja fez no tempo das perseguições. E é isso que nós devemos fazer hoje. Nós não devemos temer as perseguições, embora elas nos tragam sofrimento. Assim como nós não devemos desejar as perseguições, porque nós não somos um bando de masoquistas. Mas se a perseguição vir e o sofrimento bater à nossa porta, nós vamos falar de Jesus mesmo assim. Segundo, ele veio até nós para que nós caminhemos juntos com ele sob a sua direção, porque nós só vamos receber poder quando o Espírito Santo vir sobre nós. E nós cremos que ele veio no dia em que você se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida a Jesus. É ele quem nos fortalece e é ele quem nos capacita. Então não há nada que você não possa fazer na igreja, se você for desafiado, se você confia no Espírito Santo. É claro que tem irmãos que fazem melhor uma coisa do que outras, mas muitos têm capacidade e não fazem porque têm vergonha, porque têm medo e um monte de coisa. O Espírito é quem tira essas coisas de nós. E mesmo com medo, e mesmo com vergonha, e mesmo com timidez, nós servimos Jesus, onde quer que formos. E por último, ele vem para termos certeza de que ele cumpre todas e cada uma das suas promessas de estar conosco todos os dias até o fim. O Senhor Jesus disse: é necessário que eu vá para que o Espírito venha, e quando ele vir, ele vos fará lembrar todas as coisas, ele vos conduzirá a toda a verdade e ele glorificará o meu nome, diz o Senhor Jesus. Meus irmãos, então, o que o Senhor Jesus nos ensina com essa série Perdidos e Achados? Ao conhecer Jesus, sirva-o. Ao ouvir ele te dizer, segue-me, siga-o. Ao perguntar por que você está chorando, se console com ele. Ao perguntar por que você tem dúvida, ouça o seu ensinamento. Ao perguntar por que você tem medo, confie. Ao perguntar por que você não crê, creia. Então, quando você perguntar, está na hora, saiba que ele diz, olha, não te compete saber isso, mas vai e prega o evangelho aonde quer que você for, e eu irei com você, é a minha promessa. Então, antes de nós orarmos, nosso irmão Fred preparou mais uma canção para nós, e você vai se lembrar dela ao ouvi-la. Eu quero te convidar a meditar enquanto você ora.
Amém. Vamos orar a Deus, consagrando o nosso dia ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu voltar só para a tela inicial aqui, para a gente fechar com ela. Ok, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós queremos bendizer o teu nome. Somos gratos porque o Senhor está com a gente e cuida de nós. Obrigado por tua fidelidade. Guarda-nos em paz. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, te guarde.